Meu povo, bom dia, hein? Boa sexta-feira para vocês. Não dava para não vir aqui e não falar de Botafogo e Paris Saint-Germain. Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, porque eu fiquei acordado até às 5 da manhã para assistir e eu não ia fazer isso em vão, era para dividir com vocês o que foi uma aula do Botafogo de entender o adversário, de resiliência, né, que está na moda falar que os times de futebol são, e eu acho que com razão essa moda existe, mas de entrega do Botafogo, de compromisso. A defesa do Botafogo não se desconcentrou, não se desarmou e o time não se quebrou nem uma vez em mais do que 100 minutos de futebol. Pegou um time que joga muito bem, que ataca muito bem, que vinha de fazer 5-0 numa defesa como a Inter, de 4-0 em uma defesa como o Atlético de Madrid, que rotou alguns jogadores, né, que fez alguma rotação, mas nada se pode usar como desculpa para que o Paris Saint-Germain não jogasse bem contra o Botafogo. Boa parte dos titulares estavam, era meio time diferente em relação à final da Liga dos Campeões, né? Não estava Marquinhos, não estava Nuno Mendes, João Neves e Fabian Ruiz, esses entraram no segundo tempo, Nuno Mendes, o João Neves e o Fabian Ruiz, e o Dembélé não jogou. Ainda assim, era um time muito reconhecível do Paris Saint-Germain, que quis ganhar, que não quis jogar de qualquer jeito, que mostrou que tem bom ritmo nesse momento da temporada. A gente está vendo que outros times estão custando a encontrar ritmo. Real Madrid ainda vai demorar um pouco, a mesma coisa a Inter de Milão, Paris Saint-Germain não, mantém a velocidade de cruzeiro. E ainda assim o Botafogo jogou muito bem. Sério, concentrado, comemorou o que tinha que comemorar mesmo. Sim, é uma pena para o torcedor do Botafogo que quando muda o formato, que quando muda o Mundial de Clubes, que quando finalmente um brasileiro ganha de um campeão da Champions, é só a segunda rodada de um campeonato de 7 partidas, mas eu acho que deu orgulho para o torcedor do Botafogo, muito orgulho para o torcedor do Botafogo e para os jogadores também, o que eles fizeram contra o Paris Saint-Germain. Para vocês terem ideia do que é o poderio ofensivo do Paris Saint-Germain essa temporada, do que não foi contra o Botafogo, vou comparar aqui números do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, no Campeonato Francês e no jogo contra o Botafogo. Eu não sei vocês, mas eu tenho dado em casa, pelo menos esses aqui. Olha só, média de chutes no alvo do Paris Saint-Germain na temporada. Na Champions, 7 chutes no gol por jogo, no Campeonato Francês, 8,4. Contra o Botafogo, o Paris Saint-Germain chutou 2 bolas no alvo. Foram 2 bolas do Kvaratskhelia logo no início da partida, né? Um time que está acostumado a chutar 7, 8 vezes no alvo só chutou 2 contra o Botafogo. Por quê? Porque teve um jogo muito truncado, sem conseguir entrar nenhum chute de qualidade do Paris Saint-Germain. O famoso XG, que hoje é utilizado por muitos, e inclusive por esse que vos fala, como uma estatística muito importante, né, que é a probabilidade de gols em decorrência do chute. Basicamente se você chutar do meio campo, você tem uma chance em 1000. Se você chutar da marca do pênalti, você tem uma chance em 2, até mais. O pênalti normalmente é 0,7 de XG. Então isso você soma cada finalização para ver o XG por jogo que uma equipe tem. No campeonato francês, o Paris Saint-Germain tem uma probabilidade de marcar 2,86 gols por jogo. Na Champions, 2,42. Contra o Botafogo foi 0,78. É 3 vezes menos do que na Champions, é 4 vezes menos do que no campeonato francês. O Botafogo não permitiu nada ao Paris Saint-Germain. Nada. Para jogar contra o europeu dá para ir para cima, jogar um futebol alegre, vistoso? Acho que não tem nada de errado em jogar na defesa. Assim o Botafogo ganhou a Libertadores, jogando com a menos depois da expulsão do Gregori, e assim se pode jogar bem, jogar bonito, não sei o que e tal. É outro tipo, mas o Botafogo jogou muito bem e é muito elogiável o jogo que fez o Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Eu vou mostrar para vocês com o campinho magnético aqui por que eu achei que o Botafogo foi tão bem contra o PSG e por que eu acho, inclusive, que nesse jogo o Luiz Henrique foi mal contra o Botafogo. Vou baixar aqui a tela, fazer uma pequena revolução. Espero que dê tudo certo para todo mundo. Deu bem menos drama. Isso aqui é simplesmente joguinho para... Isso aqui é uma mesa de escritório e também uma mesa de alimentação. O Paris Saint-Germain é o azul e é claro que o Botafogo é o branco, né? Teve algo diferente na escalação do Botafogo, que foi a entrada do Alan. Eu até imaginava que ele fosse jogar atrás do Marlon Freitas e do Gregori, mas ele jogou um pouco mais à frente, até para emparelhar um pouquinho mais com o Vitinha. Mas basicamente era o Arthur atacando pelo lado direito, o Igor Jesus brigando muito bem, todas no meio dos zagueiros do PSG. Pouco do Savarino ofensivamente pelo outro lado, mas foi muito importante nas dobras e para que não deixasse que Hakimi e Désiré Doué atacassem bem pelo outro lado. Aliás, isso, né, do Botafogo dobrar, triplicar a marcação, acho que foi uma grande chave dessa partida.
E uma defesa muito bem fechada, com 4 jogadores, com Gregory e com Marlon Freitas, com Alan ou entre os dois, ou um pouco mais à frente, dependia do momento de ataque do Paris Saint-Germain. Arthur um pouquinho mais solto com o Igor Jesus e o Savarino cuidando mais por aqui. O Paris Saint-Germain, para mim, teve um problema tático, especialmente até a entrada do Nuno Mendes, que foi manter um esquema com 3 zagueiros contra um time que só tinha um atacante. Se você tem só um atacante para marcar a sua saída de bola, você não precisa de 3 atrás. Você podia desfazer, em alguns momentos o Vitinha recuava e mandava o Lucas Hernandes subir, que era por isso. Se você tem um jogador na frente, você pode ter um lateral a mais, e o Lucas Hernandes é um lateral de origem, porque 2 fazem a saída contra um, recua um volante, recua um meio campista, ou ele dá algum apoio por aqui, e faria a saída de bola muito bem. Como o Paris Saint-Germain mantinha 3 jogadores aqui, e ainda o Beraldo, que é canhoto pelo lado direito, que atrapalha muito o perfil de passe dele, fazia com que o Botafogo conseguisse montar um esquema defensivo com muita gente para marcar o Paris Saint-Germain no meio campo e para impedir o Paris Saint-Germain no meio campo. O Paris Saint-Germain começou o jogo levando um pouco mais de perigo. Eu vou ter que usar uma bolinha preta aqui, simplesmente porque o branco já é o Botafogo. Quando ele conseguia atacar pelo lado direito, ou começar a jogada pelo lado direito, e inverter bola no Kvaratskhelia, porque até que o Botafogo se recompusesse por aqui, tinha passagem de jogador, e o Kvaratskhelia conseguia em uma ou 2 oportunidades puxar para o meio para finalizar. Mas o que o Botafogo fazia muito bem, como era um time muito solidário, muito entregue na marcação, era nessas bolas que eram cruzadas de um lado para o outro, rapidamente o time se rearmava e se remontava para que praticamente não tivesse um contra um do Kvaratskhelia contra o Vitinho. Isso foi muito importante, porque tanto com o Vitinho de um lado como com o Alex Telles do outro, sempre tinha muita proteção do Botafogo, sempre tinha dobra ou marcação triplicada para que o Paris Saint-Germain não conseguisse pelos lados levar vantagem. Uma coisa que o PSG faz muito bem normalmente é fazer com que os meio-campistas se movimentem, normalmente é Fabian Ruiz, João Neves e Vitinha, mas que eles se movimentem durante o jogo para que eles deixem de ser referência para os seus marcadores e que eles apareçam em espaços que o marcador não espera. Só que o Botafogo, como estava muito recuado, estudou muito Paris Saint-Germain, e também tinha os 2 titulares no banco de reservas, que normalmente fazem isso melhor, o Paris Saint-Germain não teve tanto esse deslocamento entre os meio-campistas, não tinha espaço para fazer esse deslocamento entre os meio-campistas, porque as linhas do Botafogo estavam muito bem juntinhas por aqui, e o Paris Saint-Germain não conseguiu atacar o Botafogo. Tinha que esperar o Botafogo uma escapada de um jogador em velocidade, uma bola em velocidade, conseguiu fazer isso com o passe do Savarino para o Igor Jesus. Para mim, é uma bola muito mal defendida pelo Beraldo. Tinha ou feito a falta, ou sido mais contundente uma tentativa de desarme inicial, e depois que ele arranca o chute desvia no pátio e fica sem chance para o Donnarumma defender no gol do Botafogo. Mas aqui acho que um time exposto como estava o Paris Saint-Germain, que estava jogando, dando contra-ataque para o Botafogo, tem que fazer um pouco mais de falta tática, e faltou uma falta tática no gol do Botafogo. Então, para mim, o mérito do Botafogo foi estar muito entregue à marcação, muito comprometido na marcação para evitar um contra um dos atacantes do Paris Saint-Germain contra os seus laterais, para evitar jogadas entre linhas dos meio-campistas do Paris Saint-Germain e chegada deles mais à frente para empurrar muito a defesa do Botafogo para trás. Eu acho que isso foi causado também por um dos problemas do Paris Saint-Germain não construir vantagem numérica, tendo 3 jogadores de defesa por aqui, com só um atacante do Botafogo. Algo que também o Paris Saint-Germain acho que poderia ter feito melhor era no segundo tempo, quando o Botafogo estava mais atrás, girar a bola um pouco mais rápido de um lado para o outro para tentar achar situações de 1 contra 1. Quando a bola está por aqui, o Botafogo precisa se fechar mais por aqui e vai sobrar o espaço lá do outro lado. Então que venham os apoios, que essa bola gire muito rápido de um lado para o outro. Faltou o Vitinha, né, um dos grandes meio-campistas da temporada, mas ele não conseguiu, ele foi muito bem marcado de muito perto, porque o Botafogo estudou muito bem o Paris Saint-Germain. Faltou com que o Vitinha tivesse mais espaço para fazer essas jogadas do Paris Saint-Germain de um lado para o outro. Não conseguiu fazer, bem anulado pelo Botafogo. Pouco espaço para se jogar entre as linhas do Botafogo. Luiz Henrique disse, a gente está acostumado a jogar contra times de bloco baixo, mas nenhum tinha se defendido tão bem como o Botafogo fez essa temporada. Eu concordo, os números que eu mostrei aqui anteriormente também, da média que tem o Paris Saint-Germain, que normalmente é 3, 4 vezes mais alta nos outros campeonatos que disputou, e contra o Botafogo foi muito menor, fora que também tinha conseguido não só em média, mas em grandes jogos. Inter de Milão, Arsenal, Liverpool, um volume muito grande de chegadas à frente, o Botafogo protegeu muito bem, sempre muito compacto e sempre muito atento e sempre muito solidário
para impedir essas chegadas do Paris Saint-Germain. Vou subir a tela de novo por aqui. Eu acho que é uma vitória que deve ser muito comemorada pelo torcedor do Botafogo. Era um grupo, e é um grupo complicadíssimo, que o Botafogo já praticamente se garante na próxima fase, né? Tem 2 vitórias e 2 gols de saldo. O Atlético de Madrid, 1 vitória e 1 derrota, e menos 2 gols de saldo, né? Ganhou de 3-1 do Seattle Sounders. É isso, 3-1 do Atlético de Madrid. Um bom jogo do Pablo Barrios, inclusive, que fez 2 gols. Então o Atlético de Madrid tem menos 2, o Botafogo tem mais 2, o Atlético de Madrid precisa vencer por 3 gols de diferença para tirar a vantagem do Botafogo, então é uma muito boa vantagem para se classificar. Se vai se classificar em primeiro ou segundo, eu não acho que seja tão relevante pensando em oitavas de final. Porque se vier do outro lado o Palmeiras, o Botafogo está acostumado a enfrentar, é o time mais forte, que deve passar em primeiro, então passar em segundo é pior porque vai jogar contra o Palmeiras. Agora, se vier Porto, Inter Miami ou até o Al-Ahly do outro lado, eu acho que o Botafogo passando em primeiro lugar, ele entra como favorito pelo menos nas oitavas de final. Para um grupo que pintava muito difícil, que tem neste momento o melhor time do mundo, que é o Paris Saint-Germain, por como terminou a temporada, por ter ganhado todos os títulos da temporada. E o Botafogo foi capaz de vencer o time mais difícil, de jogar muito bem, de não sofrer, outra coisa é que precisou estar sempre muito atento, mas que não sofreu, não tomou uma super pressão, não teve o John que fazia defesas e defesas milagrosas, tirar a bola em cima da linha. O Botafogo não precisou de nada disso porque jogou muito bem, se defendeu maravilhosamente bem. Então sai de um grupo muito complicado e eu acho que sairá classificado, numas oitavas de final com boas chances de se classificar. Se for contra o Palmeiras, eu acho mais 50-50, os dois times se conhecem muito bem, pode cair para qualquer lado. Não sendo o Palmeiras, eu acho que o Botafogo já entra com uma chance muito grande de chegar pelo menos até as quartas de final do Mundial. O torcedor do Botafogo tem que estar muito feliz. Os vídeos do Pedro Certezas estão uma coisa de maluco. Coitada da Covinhas, que está sofrendo com a orelha quente de tanto ouvir Pedro Certezas gritando, e eu acho que todo torcedor do Botafogo tem que estar assim, porque tem que estar muito orgulhoso do time. Temporada passada ganhou tudo, ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, essa temporada não conseguiu ainda jogar tão bem, mas no principal jogo, esse jogo vai ser falado por muito tempo. Porque a gente falava até hoje do Corinthians e Chelsea, que valeu um título, mas foi a última vez que um brasileiro ganhou do campeão da Champions League. Agora um brasileiro volta a ganhar do campeão da Champions League, um campeão melhor do que o Chelsea. O Paris Saint-Germain desse ano é muito melhor do que jogava o Chelsea no final de 2012, né? No meio de 2012, razoável, mas no final de 2012 o Chelsea não era nem sombra do time que era pelo menos aguerrido, que ganhou do Barcelona e depois do Bayern de Munique. E o Paris Saint-Germain chega para jogar contra o Botafogo em um ótimo momento, motivado, querendo, e o Botafogo ganha. É uma segunda rodada? É uma segunda rodada, mas era a rodada que tinha para enfrentar. Se enfrentarem de novo, daqui a pouco a gente vai ver um novo nível e o que o Paris Saint-Germain pode mostrar mais. Mas eu acho que vai ser um jogo que a gente vai falar por muito tempo. Capacidade de se defender, de se organizar, de jogar bem, de conseguir segurar a bola no ataque, de conseguir atacar com inteligência. E o torcedor do Botafogo tem que estar muito orgulhoso. Para mim, os melhores jogadores, o Igor Jesus ganhou melhor em campo, acho que poderia ser porque atacou bem a chance que teve, decidiu o jogo e conseguiu segurar algumas bolas no ataque, manter um pouco de posse de bola no ataque, mas eu gostei muito do jogo do Alan no meio campo, impedindo que o Vitinho jogasse, e dos lados do campo, do Vitinho por um lado, com o Arthur, para impedir o Kvaratskhelia de jogar. Para mim a chave do jogo foi isso daí, foi impedir que o Paris Saint-Germain atacasse com qualidade, onde ele tem mais pólvora, que é pelo lado esquerdo do ataque, e do outro lado com o Alex Telles, depois com o Cuiabano, e também com o Savarino, impedindo as chegadas do Hakimi, que também tem muito boa chegada à frente, e do Désiré Doué. Mas enfim, daria para falar de todo mundo, tá? Daria para falar do Jair e do Barbosa, que não permitiram que nenhuma bola cruzada na área chegasse a um atacante do Paris Saint-Germain, do Gregory e do Marlon Freitas, que seguraram, foram muito atentos às movimentações do meio-campo do PSG, do Savarino, que fez a jogada. Dá para falar de todo mundo, porque foi um jogo completo, do início ao fim, do Botafogo, individual e coletivamente. Parabéns para o Botafogo, que ganhou de um excelente time, porque jogou um excelente futebol. É isso, meu povo. Eu volto hoje, muito provavelmente, depois de Flamengo e Chelsea, para fazer a mesma coisa por aqui e falar de mais um confronto desse Mundial. Beijo para vocês, hein? Boa sexta-feira. Vai aproveitar. Tchau.